Boa noite, igreja. Que Deus os abençoe. É uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, na presença do Senhor. É uma grande alegria para mim poder emprestar a minha boca para ser boca de Deus nessa noite. É uma grande alegria poder estar participando dessa primavera com todos vocês. Tantas pessoas se entregando ao Senhor. É para isso que surgiu a igreja. Hoje nós vamos falar sobre a igreja remanescente. Vamos trazer alguns tópicos, não vamos abranger todo o assunto, mas nos dias em que vivemos, onde existem 50 mil grupos que se chamam igrejas espalhados pelo mundo, cristãos, e cada um com a sua verdade, é importante estudarmos o assunto e expor para a nossa comunidade. Amém? Hoje nós vamos ter um sermão muito bíblico, viu? Vai ter muitas passagens, como de costume os meus sermões são. Tem 15 textos bíblicos. Então, se você quiser anotar os textos aí, pega o papelzinho, anote na Bíblia, depois consulte em casa. E para ser dinâmico, então eu vou citar o texto bíblico e vou estar lendo com vocês aqui, tá bom? Igreja remanescente. Primeiro nós temos que entender o que significa igreja. De acordo com o Nisto Cremos, o nosso manual de crenças, igreja é uma comunidade dos crentes que confessam a Jesus Cristo como seu Salvador. É a continuidade do povo de Deus, do Antigo Testamento. Somos chamados para fora do mundo e nos unirmos para prestar culto, para dar instruções à palavra de Deus, para a celebração da ceia do Senhor, para o serviço a toda a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A igreja recebe em sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, revelada através das Escrituras Sagradas. A igreja é a família de Deus, adotados por Ele, somos seus filhos. Seus membros vivem com base no novo concerto. A igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé da qual o próprio Cristo é o cabeça. A igreja é a noiva pela qual Cristo morreu para que pudesse santificá-la e purificá-la. Na sua volta triunfal, Ele apresentará a si mesmo com a igreja gloriosa, vitoriosa. Os fiéis de todos os séculos, a aquisição do seu sangue, sem máculas nem rugas, porém santa e sem defeitos. Amém? Isso é a igreja. E caros irmãos, a igreja como um todo, a igreja é de Deus. Se ela está centrada em todos esses itens que eu citei aqui para vocês, a igreja, ela é de Deus. Então aqui vai um conselho. Tome muito cuidado quando você for falar da igreja de Deus. Tome muito cuidado quando você for criticar a igreja de Deus, porque ela é a menina dos olhos do Senhor. A igreja, na Bíblia, em grego, a palavra é eclesia, que também significa assembleia. Em Atos capítulo 19, versos 32 e 41, diz assim: a assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia o que estava ali. E tendo isto, encerrou a assembleia no verso 41.
A Assembleia então tinha a prática de convidar pessoas para um encontro. Aí se estabeleceu o nome de eclesia. Para a reunião, o conjunto do corpo cristão nos seus primórdios. A palavra eclesia aparece 2 vezes. Ela é citada em torno de 4 vezes nos evangelhos. E aparece 2 vezes nos evangelhos e 104 vezes nos outros escritos do Novo Testamento. Então percebemos que a igreja, o Novo Testamento é centrado em Cristo e Cristo na sua igreja. De tão importante que é o corpo que tem Cristo como sua cabeça. A importância de estarmos conectados com a igreja. A importância de estarmos presentes com a igreja. A igreja, então, ela também é edificada em Cristo. Se ela não for edificada em Cristo, nós temos confusão. Mateus capítulo 16, verso 16 e 18, diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 18: E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-las. Amém? Tu és Petros. Pedro, tu és Petros. Tu és uma pedrinha. E eu sou a pedra. E sobre esta pedra, a pedra no lugar Petra, pedra de fundamento, eu vou edificar a minha igreja. A igreja foi edificada não sobre Pedro. Pedro era pedrinha. Foi edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Efésios, capítulo 2, verso 19 e 21. Diz assim: Portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele fomos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Amém? O texto é bem claro. Mas temos algumas igrejas espalhadas pelo mundo que dizem que a igreja foi edificada sobre Pedro. Mas no estudo bíblico, de forma clara e usando toda a Bíblia, nós percebemos que a pedra angular é Cristo, e é sobre Ele que a igreja é edificada. Cristo também, Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, verso 20 a 22 diz assim: Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Cristo é o fundamento da igreja, queridos. Se Cristo não for o fundamento da sua vida, hoje, você não faz parte de uma igreja. Você pode vir a um templo, mas se Cristo não edificar a tua vida e não for o teu exemplo, o teu caminho, você não pertence a uma igreja. Porque Cristo é o nosso cabeça, é o nosso modelo. Em Efésios capítulo 5, verso 23 diz: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo.
da qual Ele é o Salvador. Cristo é o cabeça do corpo, o corpo é a igreja. Vocês todos que aqui estão nos assistindo nesta noite, fazem parte do corpo de Cristo. Amém por isso? Cristo comprou a sua vida, derramando o sangue dele na cruz, para pagar os seus pecados. Os seus pecados. Grande valor. Cristo pagou por você. Uma gota. Você vale uma gota do sangue de Cristo. Por isso que Ele tem que ser o primeiro e o último na sua vida. Todos os dias você pare na frente do espelho e se pergunta: Cristo faria isso? Cristo vestiria isso? Cristo andaria nestes caminhos? Na minha conversão, eu perdi muitos amigos, do meu passado. Só que eu não me atentava a isso, né? Eles disseram: pô, Alemão, se toda conversa que você fala de igreja de Jesus, cara, muda a fita um pouco, vamos falar sobre outras coisas, falar de futebol, de esporte, de política. Você não para de falar de Jesus. Era nas rodas de amigos, era na esquina de casa, era no mercado, era no posto de gasolina. Ainda não perco o costume. Porque a minha vida é centrada em Cristo e eu faço parte da igreja de Cristo. E essa igreja, ela vem se perpetuando ao longo dos séculos através dos remanescentes que mantêm o testemunho de Jesus, que mantém a solidez da palavra de Deus, o oráculo divino. Tendo Cristo como cabeça dessa igreja, os remanescentes mantêm o testemunho de Jesus na sua vida. A pergunta é: você tem sido testemunho de Jesus? Ou testemunha de Jesus? Como é a sua semana? Atos capítulo 11, verso 26, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. A igreja de Cristo agora ganha um nome: cristãos. E se você aceitou Jesus na sua vida, foi batizado, você é um cristão. Você é um co-herdeiro do reino dos céus. E nesta noite você precisa entender e compreender que temos uma responsabilidade como remanescente, como detentores do oráculo divino, pregadores da palavra do Senhor. Meus queridos, prestem bem atenção. Deus não vive dentro de um objeto, dentro de uma construção. Deus, Ele vive dentro de uma igreja, dentro de um corpo. Muitas vezes santificamos as coisas e coisificamos as pessoas. Precisamos quebrar esse paradigma. O santo está do seu lado. A pessoa santa está sentada ao seu lado. Porque a palavra santo quer dizer separado para Deus. Se eu aceitei a Jesus, faço parte dessa igreja, eu sou um santo. Santo não quer dizer que é imune de pecados, ou que nunca pecou. Santo é ser separado para Deus, onde tem Cristo como cabeça. A igreja, ela é de Deus. Quantos caminhos nós temos hoje
que nos levam para o céu. Já ouviram aquela frase, né? Aquele adágio, né? Todos os caminhos levam a Roma. O Império Romano, no seu apogeu, ele construiu mais de 150 mil quilômetros de estradas pavimentadas, ligando todo o Império a Roma. Então todos os caminhos levavam a Roma. Mas não é assim também que acontece com o reino de Deus. No reino de Deus, nós temos um caminho, uma verdade que nos leva à vida. A vida eterna junto a quem? Junto ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho. O caminho que é centrado, uma igreja remanescente, detentora do oráculo divino, é centrado em Cristo, detém a verdade da palavra de Deus, nos indica onde encontrar a vida eterna, junto ao Pai. Esse é o papel da igreja remanescente, a igreja de Deus. Ezequiel 20:20 diz assim: santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre mim e vós. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Existe um caminho. No Antigo Testamento já apontava para esse caminho. No Novo Testamento, Mateus 7:21 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas quem? Aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Temos que buscar nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor, qual é a vontade do Pai. A gente diz que ama a Deus, né? A gente ama Jesus. Nós vivemos na era do amor. Não, Deus me ama, eu estou salvo. Eu amo a Deus. Num relacionamento, existe uma moeda de troca. Precisa existir. Senão vai ser de mão única, né? Só um ama e não tem retribuição. Relacionamento não dá certo. Com Deus é a mesma coisa. Deus nos ama de forma incondicional. Mas para mantermos esse relacionamento aceso na nossa vida, precisamos retribuir. Não como nós queremos, mas como Deus quer. E Ele diz, lá em João 14:23, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos. Esse, o meu Pai o amará, e viemos para nele e faremos nele morada. Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Todos os textos bíblicos fala que a maior prova de amor que nós temos para com Deus é transformar a nossa vida num exemplo de pequeno Cristo aqui nesta terra. Um exemplo de pequeno Cristo. E o caráter de Cristo foi deixado para nós através dos 10 mandamentos. E será que todas as igrejas hoje, todos os caminhos obedecem o Evangelho? Obedecem Cristo? Romanos capítulo 10, verso 16. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Já na época dos discípulos, os próprios israelitas não aceitavam o caminho apontado por Cristo. Os conselhos da palavra de Deus, eles mesmos se corromperam de tal forma que se tornou um sincretismo religioso no Império de Israel. Tiago 2:10, olha como Deus é forte. Pois quem não obedece a toda a lei,
mas tropeça, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, ou culpado de todos. Nós reconhecemos o nosso pecado através do caráter de Cristo, que está explícito na lei do Senhor. Então o remanescente, ele detém essa mensagem de clamor: eu não sou salvo porque guardo os mandamentos de Deus, eu sou salvo pelo sangue de Jesus, e pelo sangue de Jesus eu sou cristão, e quero viver o seu caráter. Amém? Quero ser diferente, separado do mundo. A Bíblia só reconhece 2 igrejas. Somente 2 igrejas são estabelecidas na palavra de Deus. Em Gênesis capítulo 6, verso 2, diz assim: os filhos de Deus viram as filhas dos homens e eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Ou seja, os filhos de Deus e as filhas dos homens, 2 igrejas. Mateus 12:30, aquele que não está comigo, está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. 2 igrejas, a favor de Cristo e contra Cristo. 1 João, cartinha de 1 João, capítulo 3, verso 10. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama ao seu irmão. Qual que é a justiça de Deus? Qual que é a constituição de Deus? A sua palavra e os seus mandamentos, as leis. Um tribunal só se levanta quando tem leis como base. E nós devemos viver a lei do Senhor, porque eu quero encontrar a santificação na minha vida, porque eu sou detentor do oráculo divino, porque eu quero viver de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Eu sou conservador, porque eu quero conservar os princípios bíblicos como eles são. Não quero que eles se adaptem à minha vida, à minha cultura. Eu até brinco, eu sou muito jovem ainda, graças a Deus, mas eu sou extremamente tradicional quando o assunto são princípios. Não tem ajuste, irmãos. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Ou sou ou não sou. Aqueles que me conhecem um pouquinho mais, eu tenho tatuagens, né? Eu fiz numa época pregressa a Cristo. Mas sou totalmente contra tatuagens hoje. Se você tem dúvida, um dia quiser um estudo bíblico sobre isso, eu estou à disposição aqui. Eu sinto na minha pele, e hoje eu tenho na minha consciência, o que Deus quer para o meu templo, que faz parte da igreja. Isso é viver para Cristo, é abrir mão do eu, do ego, do que eu gosto, do que eu amo, do que eu tenho prazer, mas é contra os princípios do Senhor. Eu abro mão de tudo isso, eu me nego para viver Cristo. E fazem 13 anos que eu procuro viver o remanescente e viver o primeiro amor na minha vida. Igreja remanescente, não perca de vista o primeiro amor. Não perca de vista a pessoa de Cristo. A cada 10 palavras do seu dia, 5 tem que ser de Cristo, pelo menos. Como é seu dia a dia, qual o seu vocabulário? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 18, diz assim: não se ponham um jugo desigual com descrentes, pois o que tem
em comum a justiça e a maldade? Ou a comunhão pode ter a luz ou com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre crente e descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e o dos ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles, saiam. E separem-se, diz o Senhor, não toquem coisa impura, e eu os receberei. Eu serei o seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém? Acordem. Mundo, acorda. Pessoas do mundo, prestem atenção. Se a igreja não for de Deus, ela é do homem. E a igreja que é edificada no homem, ela vai sucumbir, vai cair por terra. Não é por acaso que a nossa igreja está uma das poucas que estão em quase todos os países do mundo, que tem a maior rede de escolas do mundo, uma bela rede de hospitais, a maior casa publicadora do mundo, um belo centro de televisão, comparado aos maiores do mundo. Se a igreja for edificada no homem, ela vai por terra. Se ela for edificada em Deus, ela prevalece. Essa igreja, a igreja ela é remanescente. Pode passar o próximo slide. O povo de Deus nunca foi a maioria. Isaías 6,13 diz: se ainda sobrevier uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando são cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Amém? O remanescente nunca foi a maioria. Em todas as fases da igreja, Deus sempre teve um remanescente que manteve então acesa a chama da verdade, ensinada por Jesus em sua palavra, desde os primórdios bíblicos até os ensinos de João. Sempre tivemos remanescentes, uma igreja remanescente. Gênesis 3,15, o texto bem conhecido: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O futuro da igreja, profetizado no Éden. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 5 a 7. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-as exemplo do que aconteceria com os ímpios no futuro. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com os procedimentos libertinos dos que não tinham princípios morais. A igreja remanescente sempre existiu. Ela sempre foi detentora do oráculo divino. Só que não adianta falar e não viver. Precisamos falar e viver. Na verdade, precisamos mais viver do que falar, para ser luz, para ser sal. Esse é o papel da igreja remanescente. Nas profecias, o dragão então irou-se contra a mulher e foi guerrear contra o restante da sua semente. Quem foi o restante da semente? O restante, o remanescente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão se ira. O diabo é contra quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ele vai guerrear contra este povo. A palavra de Deus é clara. E ela nos adverte nos dias de hoje.
O caráter da igreja remanescente, existe um caráter, já falei aqui de princípios. Essa igreja ela não segue as orientações do mundo, mas do Criador. Em Salmos capítulo 1, verso 1 e 2, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Placa de igreja não salva ninguém, irmãos. Falei isso já diversas vezes. Mas a palavra do Senhor salva. O único caminho salva. Placa de igreja não salva ninguém. Agora eu tenho muita preocupação quando levantam-se pessoas e vêm criticar uma igreja que está procurando fazer a vontade do Senhor, a palavra do Senhor, se separar do mundo. Temos os nossos erros e nossas falhas como CPF? Temos. Podíamos dar mais, cada um de nós, um pouquinho além do que nós já estamos dando? Com certeza. Damos tão pouco para Deus comparado àquilo que Ele nos dá. Mas eu amo essa igreja. Eu sou apaixonado por essa igreja. Porque essa igreja me salvou com todos os defeitos. Porque ela é detentora do oráculo divino. Eu, quando me converti, era uma igreja de praticamente muitos idosos assim. Em nenhum momento eu reclamei que não tinha programação para mim. Em nenhum momento eu reclamei ou critiquei a igreja, porque talvez ninguém pensava em mim ou fazia algo por mim como jovem recém-convertido, com 24 anos, todo diferentão. Às vezes me olhavam até com um olhar diferente, até hoje, né? Quando eu estou a paisana, né? Sem terno e gravata. Ah, você não tem cara de pastor. É verdade, eu sei. Mas quem vê cara não vê coração. E o coração é pastoral. Eu amo essa igreja. Aí quando vem comparar com outras igrejas, porque lá na igreja tal tem tantos ministérios, tem um movimento fantástico, maravilhoso. E tem a palavra. Lá tem o oráculo do remanescente. Porque hoje o que te abraça, não esqueçam disso, hoje o que te abraça amanhã vai te perseguir. Não batam palmas para aqueles que não seguem o oráculo divino. As palmas têm que ser sempre para o Senhor. E se está faltando aqui, não são culpa dos pastores nem dos líderes, é tua culpa. Quando eu percebi que precisava fazer alguma coisa, vendi o que eu tinha e fui para o seminário estudar teologia. Passei 4 anos, do Rio Grande do Sul à Bahia, maravilhosos. Me formei com todas as dificuldades, pela descrença de muitos. Dependente químico, era produtor de festa rave, todo tatuado. O cara aqui no seminário vai ser o primeiro a rodar. E louvado seja o Senhor, me formei com mérito acadêmico. 98,1. É para Deus. Porque eu quero fazer a diferença na igreja remanescente. Eu não vejo outro caminho. Show, festa e brincadeira, confraternização, muito legal, é bom, isso nós temos que ter também. Mas a palavra do Senhor é a primazia, é a solidez. Romanos 12, 1-3. Portanto, irmãos, rogo pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional a vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Amém? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário,
tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Primazia, palavra do Senhor. Devemos ser conservadores, restauradores dos princípios do Senhor. Isaías 58, 12. Reconstruirão as ruínas desertas de todas as cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Outras versões, serão reparadores de brechas. Deus não está te chamando para o show. Deus está te chamando para reconstruir o que está destruído. Atenção, amados. Irmãos e irmãs. Você precisa vir para servir com a igreja. Não venha somente para ser servido. Porque se vier para ser servido, vai ser um crítico, inflamado do remanescente. Deus não quer membros de igreja. Deus quer discípulos assentados a esses bancos. Por fim, concluímos. Deus nos traz uma advertência. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi antes do dilúvio, assim também será antes de Jesus voltar. Jesus traz a advertência. A nossa atitude como pastores, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente, pregue a palavra do Senhor. E concluindo, aqui está a perseverança dos santos. Que santos? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E louvado seja o Senhor, que muitos nesse dia, nesse mês, espalhados na divisão sul-americana, estão decidindo por Jesus. Nesta noite, nós temos uma agradável surpresa. Mais uma pessoa que decidiu ao lado do Senhor. Decidiu guardar os mandamentos do Senhor e a fé em Jesus Cristo. Ele é um pai de desbravadora. Ele é pai de aluno de uma das nossas escolas, os braços da pregação do Evangelho. Neste momento eu quero passar para o pastor André e apresentar esse lindo indivíduo, irmão nosso, neste momento. Amém. Louvado seja Deus, pastor David. Eu tenho a alegria de estar aqui no tanque com o Sidney. Posso ser meu amigo? Né, Sidney? Um amigo que eu ganhei aqui na igreja. E quero chamar aqui a Suane. Tem alguns amigos vindo aqui à frente. Também a Luíse. Tem um grupo dos desbravadores que ele tem abençoado também. Cadê a Suane? Cadê a Luíse? É que é surpresa para ela, ela não sabia. Deve ter se ausentado agora e não sabia ali. Era surpresa para a filha e para a filha também, né? A Suane, que vocês estão adotando aí. Se alguém está aqui e sabe da Luíse, já foram atrás dela. Daqui a pouco ela chega aí. Hoje ou amanhã que vai fazer um ano? Hoje faz um ano que a Luíse batizou. Então o pai quis fazer a surpresa para a filha. Um ano depois do batismo da filha, ele vem então e entra no tanque batismal para se entregar a Jesus. Amém? Sidney, louvado seja Deus pela tua vida. A gente conversou já algumas vezes, né? E uma coisa eu posso dizer assim, Sidney, com muita tranquilidade e alegria no meu coração. Eu vejo em você, na tua vida, uma atuação assim muito marcante do Espírito Santo de Deus, te chamando, te guiando, te orientando. E ao conhecer a igreja adventista, né, através do colégio, da escola, através do clube dos desbravadores,
de ver assim como Deus usa e abençoa, né? Usa o clube, usa a escola. Olha lá, lá vem a mocinha. Ah, coisa linda, ela não esperava, olha só. Hein, Luiz? Vem cá, vem. Chega pertinho do pai aqui. Que linda. Dá um abraço, dá um beijo nesse homem. Que lindo. Essa moça é uma joia preciosa. Que lindo, né? Louvado seja Deus. A vida do teu pai. E daqui a pouco, dona Jussara, Papai do Céu já está tocando no coraçãozinho dela, amém? A gente sabe disso. A Jussara, a mãe ali, talvez assista, né, em algum momento, possa estar ali assistindo a gente também. Parabéns, Cid. Parabéns pela filha, pela esposa, que você ama tanto aquela mulher, né? Que você já me falou tanto dela. Pastor, ela é tudo para mim, ela é minha vida, enfim. Então é muito linda a tua família, a forma como você ama a tua esposa, ama a tua filha, de ver aqui, né, a emoção dela, né, desse momento. E eu tenho alegria, amigão, nesse momento. Você me escreveu dizendo, pastor, chegou o dia de eu sepultar todo o passado, enfim, e afogar, né, todo o passado. E chegou o momento, amém? Querido Sidney, como ministro do Evangelho Eterno, atendendo aí o desejo do teu coração, de entregar a tua vida completamente a Jesus, fazendo parte da igreja remanescente de Deus nos últimos dias, para o perdão dos teus pecados, a fim de você sepultar o passado e renascer uma nova vida em Cristo Jesus. Todos os pecados aqui do passado sepultados, todos os erros conscientes e inconscientes, para você renascer em uma novidade de vida com Cristo e por Cristo, receber também o dom do Espírito Santo, para viver uma vida centrada nele. Eu tenho a honra, o privilégio de te batizar nesse momento, e eu faço isso invocando o nome do nosso querido Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, igreja. Eu me emociono. Sei que o horário passou 3 minutos já, mas eu não posso encerrar esse momento e não te fazer um convite. Eu sei que existem pessoas que precisam entregar a vida ao Senhor. Pessoas que um dia foram batizadas ou se afastaram dos caminhos de Deus, romperam a aliança com o Senhor. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. Eu sei que tem pessoas que também estão estudaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, mas estão no vale da indecisão. É você que eu estou falando aqui nessa noite. Você precisa renovar a sua aliança com o Senhor. Tão lindo. Lembrei do meu batismo aqui. Família unida, permanece unida, vai vencer. Então nesta noite eu quero fazer um convite para você que precisa tomar a decisão do batismo. Entregue a sua vida ao Senhor. Você que está nos assistindo aí, que precisa tomar a decisão pelo batismo, mande uma mensagem, eu quero ser batizado. Mande seu e-mail, seu contato, nós vamos estar entrando em contato com você. Você que está aqui nesta noite presencial e precisa renovar os seus votos com o Senhor, eu quero ser batizado. Não perca tempo. A gente não marca data para a volta de Jesus, mas eu creio piamente que Ele está voltando. Não fique de fora. Se você entende e compreende esse chamado da igreja remanescente, detentores do oráculo divino,
E se você entende, compreende o chamado, que a partir do batismo começa o teu ministério, você sela o seu nome no livro da vida. Fique em pé e nós vamos falar com o Senhor. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pelas bênçãos até aqui alcançadas. Muito obrigado por nos usar poderosamente, Pai. Obrigado pela igreja que o Senhor deixou aqui remanescente, que será avaliada pelo ser humano através da palavra de Deus. E eu creio que se cumprirá o texto de João, quando Jesus diz que tenho muitas ovelhas, mas não estão no mesmo aprisco. E Ele tem vontade de conduzi-las todas. Vai chegar um momento que elas ouvirão a voz de Cristo, da palavra de Deus, e haverá um só rebanho, um só pastor. Que possamos cumprir o nosso papel de remanescente, e que possamos também aceitar a renovação desta aliança através do batismo, e não deixar para amanhã. Que Deus tome as decisões neste momento de cada um que aqui está e estão nos assistindo. Tudo isso te coloco em tuas mãos, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus os abençoe. Estarei à porta me despedindo dos irmãos. Que a graça do Senhor os acompanhe. Amém. Olá, que bom que você esteve conosco participando de mais um culto de adoração a Deus. Eu falo aqui da Igreja Central de Curitiba e eu quero agradecer você pela sua participação, pelo seu envolvimento, por você ser um membro da nossa igreja à distância. Saiba que nós oramos por você e amamos muito você. Muito mais do que saber que você ora por nós, pelo nosso ministério aqui na Igreja de Curitiba, é saber que também nós temos muitos pessoas, irmãos, amigos, que participam conosco através de doações. Isso mesmo, doações que nos ajudam a manter os nossos equipamentos e também fazer atualizações em nossos equipamentos de transmissão, de som. E isso acontece constantemente. Se você quer, além de orar, participar conosco através de doações, de ofertas, para que o Evangelho continue sendo propagado aqui, através da Igreja Central de Curitiba para todo mundo e abençoar tantas pessoas como você tem sido abençoado, seja você também um doador. Acesse o link que aparece na sua tela ou também o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente. Muito obrigado.